financeiros com uma estrutura da apresentação que provavelmente muitos de vocês já viram, que eu passei nos próprios grupos, que a gente vai ver numa primeira parte os principais mercados para se investir dinheiro, para que a gente possa então contextualizar aonde que o mercado financeiro se encaixa dentro das diversas possibilidades que nós temos. Vamos falar de uma forma bastante didática, com uma classificação bastante útil. Quais são as modalidades de investimentos financeiros disponíveis, para depois a gente falar de uma principal armadilha que investidores, principalmente investidores iniciantes do mercado financeiro, precisam fugir como quem foge da pior coisa do mundo, tá? Então, nós vamos passar por essas 3 partes do momento aqui. Se alguém tiver algum tipo de pergunta, pediria que João e Carlos, se tiver alguma pergunta aí no chat, que me avisassem. Pode interromper sem problema algum, tá? Então, começando aqui, né, a parte 1, mercados para se investir dinheiro. Basicamente, nós temos 3 mercados, né, em que, assim, antes de tudo, nós poderíamos pensar que o seguinte, dentro de uma economia, nós vamos ter sempre agentes. Agentes, eu posso falar que é uma empresa, um banco, que não deixa de ser uma empresa, pode ser uma família, pode ser o próprio governo. Nós temos sempre agentes que, de uma maneira mais técnica, nós chamamos de superavitários e agentes deficitários. Então, os agentes superavitários são aqueles que têm, entre aspas, né, um dinheiro sobrando, e os deficitários são aqueles que estão precisando de dinheiro. Não necessariamente, pessoal, e longe disso, superavitários são pessoas ricas e deficitários são pessoas pobres. Né? Eu gosto de dar até esse exemplo, pega um cara que tem 500 mil investido, 500 mil guardado, que ele ganha 30 mil reais por mês, e ele quer construir uma casa de R$1 milhão. Veja que ele não é pobre, né? Dentro do nosso contexto brasileiro, ele é um cara que está muito bem de vida, só que ele não tem na integralidade o valor para aquele objetivo. Então ele pode tomar dinheiro emprestado. Muitas empresas tomam dinheiro emprestado, isso não é problema algum, desde que o retorno sobre o investimento que foi feito com aquele empréstimo seja maior do que o custo do capital investido. E nós podemos ter também pessoas que ganham lá R$2 mil que conseguem guardar R$50 todo mês e se enquadrariam dentro dos agentes superavitários, né, dentro desse nosso contexto do sistema financeiro nacional. Então, essa é a primeira coisa. Nós estamos falando aqui, então, de quem consegue guardar dinheiro e está com dinheiro sobrando e quer colocar em ativos que gerem uma expectativa de retorno. Aonde essas pessoas podem investir dinheiro? Então, aqui nós temos o mercado imobiliário, imóveis mesmo, a gente vai dar alguns exemplos disso. Temos o mercado empresarial, que é você montar um próprio negócio, e temos o mercado financeiro, que é onde a gente vai militar aqui, que é onde é a nossa expectativa de aprender algumas coisas interessantes dentro dessa nossa live, e para os que forem permanecer no curso, dentro do nosso curso. Então, só para dar uma ideia, né? Vamos pegar essa mocinha aqui, vamos dar um nome para ela, Rita, tá? Ela chama Rita. A Rita é uma agente superavitária, ela está pensando em investir dinheiro, e ela começou a pesquisar livros, internet, fazendo curso, sei lá. Ela começou a pesquisar formas de ela investir dinheiro. Então, uma primeira possibilidade que veio à cabeça dela foram imóveis, tá? Então, assim, existem, não sei precisar quantas possibilidades de você fazer dinheiro com imóveis, mas eu vou colocar 3 bastante comuns, 3 formas bastante comuns aí. Uma primeira possibilidade é de comprar um terreno, tá? Você compra um terreno e espera, por exemplo, a valorização desse terreno. Então, só para efeitos assim de ter algum dado para que esse tipo de pensamento seja facilmente absorvido por você, sim, compra um terreno por 100 mil e tem uma expectativa que daqui a 2 anos eu consiga vender esse terreno por 120 mil. Tem risco nisso? Lógico que tem. Tem tanto risco bom como risco ruim. O risco bom é se eu conseguir vendê-lo, por exemplo, por 140. O risco ruim é se eu não conseguir vender por 120, vender a menos. Ou até, em alguma situação aí esporádica, que eu venda por menos, né? Que eu venda por menos do que eu comprei. Compro por 100 e vendo por 95 um terreno.
talvez não seja a coisa mais comum do mundo, mas que existe essa possibilidade, obviamente que existiria. Então, investir dinheiro, a primeira coisa que a gente já está colocando aqui como uma palavra-chave para investimentos é uma expectativa de retorno atrelada a um risco, tá? Uma expectativa de retorno, só que eu tenho risco embutido, de risco até de ganhar mais do que eu pensei, ou risco de ganhar menos do que eu pensei, em alguma situação até ter prejuízo. Outra possibilidade com imóveis, a gente pode comprar um terreno, construir alguma coisa ali, uma casa, qualquer coisa assim, e buscar vender aquilo depois de pronto. Tem muita gente que faz isso. Então a pessoa não vai ficar com o terreno nu, né, ali esperando com que aquilo, de certa forma, valorize. Ele pode fazer um jogo de mais, digamos assim, curto prazo. Compro, construo e vendo. Compro, construo e vendo. A ideia, então, por detrás desse tipo de ideia é que a pessoa compra, por exemplo, um terreno por 100, gasta 300 mil levantando o imóvel e vende, por exemplo, por 500 mil. Tá? São só valores para a gente entender qual que é a ideia. Veja, existe aí uma expectativa de retorno. Né? No total, ele vai gastar 400 mil e ele espera vender por 500 mil e ter um retorno aí bom sobre esse investimento durante o prazo que ele vai demorar para fazer aquele imóvel. Agora, note, temos risco aí? Lógico que temos. Tá? Tanto no risco da parte da construção, de algum problema ali estrutural, e aquilo ficar muito mais caro do que os 300 mil que ele imaginou, que ele planejou, como também pode ser difícil de vender, pode demorar para vender, ou ele pode vender por um valor menor do que aquilo que ele imaginou. Então, veja, uma pessoa que ganha dinheiro construindo e vendendo imóveis, ela está buscando retornos interessantes, só que ela traz, esses retornos interessantes trazem consigo riscos. Perfeito? Isso tudo que eu estou mostrando aqui são as matérias-primas para a gente entender quais são as armadilhas que nos botam à frente e que nos fazem cair, que depois a gente descobre que não era bem por aí que a gente precisava ter chegado. Uma terceira hipótese, né, que a Rita está imaginando aqui de investir dinheiro, ela comprar um imóvel, um apartamento, uma casa, qualquer coisa e colocar para alugar, né, e receber ao invés de uma grande valorização, o que ela está mais preocupada nesse exato momento é com a renda que aquele imóvel vai proporcionar para ela. Então, uma ideia aqui, né, uma sugestão, compra um imóvel por 400 mil reais e daí todo mês ela vai receber R$ 1.500 de aluguel daquele imóvel. Né? E ela até pode vender essa casa mais para frente por um valor maior do que ela comprou e também ter um segundo ganho. Além dos rendimentos, ter um ganho de capital, ter um ganho do próprio imóvel. Ações é assim, fundos imobiliários é assim, você ganha os dividendos periodicamente e ainda espera que o valor daquela ação, que o valor daquele imóvel suba. Tá? São duas formas de você ganhar com esse tipo de investimentos aqui, pensando no aluguel como uma fonte de renda e também tendo o ativo para poder vendê-lo ao bel prazer, ao momento que você identificar que seja mais oportuno ou que você precisar. Temos risco nesse caminho? Vários riscos. Né? Riscos de pegar um inquilino ruim, riscos de não conseguir, né? Tem muita gente que tem apartamentos e tantos apartamentos e ninguém quer pagar aluguel, o que ele acha que é justo, e ainda tem que ficar pagando o condomínio ou de um condomínio fechado mesmo, de residencial ou de um prédio, né? Então, são essas as possibilidades aí. Sempre temos riscos quando a gente fala de investimentos. Perfeito? E aonde estão as maiores oportunidades de ganho, em geral, também estão os maiores riscos. Perfeito? Uma outra possibilidade para a Rita é a Rita empreender. Ela usar o dinheiro que sobra, o dinheiro que ela tem de superávit, e abrir um próprio negócio. Tá? Que negócio? Qualquer um. Então, ela vira uma empreendedora, uma empresária, né? Ou compra alguma coisa, uma franquia, qualquer coisa assim. Eu coloquei esse só como hipótese, né? Como sugestão, assim, ela abrir um restaurante, onde ela investiria lá 350 mil montando um restaurante, ela vai alugar lá um imóvel,
e ela vai obter lucro desse restaurante. Então, a partir do primeiro mês, segundo mês e tal, a partir do que o tempo vai passando, a Rita vai ter gastos, né, com funcionários, gasta com compra de insumos, energia elétrica, água, com a própria compra dos equipamentos, né, os gastos iniciais do próprio investimento que ela já teve, mais depreciação e tal. E o que vai acontecer é que espera-se que a Rita venda uma quantidade de comidas tal que ela consiga pagar todos os custos e ainda sobra um tanto para ela. Esse dinheiro que vai sobrar para ela, que a gente está chamando aqui de lucro, ele é o retorno sobre o investimento da Rita dentro de um negócio próprio. E a ideia da Rita nessa ideia do empreendimento é que, por exemplo, em 2 anos, os lucros que ela vai receber já tenham retornado o valor do investimento inicial, que é de 350 mil, né? Que a gente até chama tecnicamente de período de payback, né? Só uma ideia para a gente entender o retorno disso. Né? O lucro daquele empreendimento vai ser o retorno sobre o investimento que foi realizado. Veja que é bem diferente de um imóvel, tá ok? Com características muito diferentes. Você pode comprar um terreno e viver sua vida, né? Se você for empreender, a sua vida é o empreendimento, né? Aquilo te consome muita coisa e é por isso que dentro do mercado empresarial é onde se espera realmente as maiores rentabilidades, né? Não faz sentido que eu trabalhe de segunda a segunda e tenha uma mesma expectativa de retorno do que se eu pegasse um mesmo valor e colocasse no imóvel para alugar. Não dá, né? Assim, o mercado empresarial, em geral, onde estão as grandes fortunas. Você pega lá os grandes bilionários do mundo ou do Brasil, em geral, são do setor de empreendedorismo. Assim, são pouquíssimos investidores puros, igual aquele George Soros ou Warren Buffett, são poucos, tá? Que são investidores mesmo, assim, na verdadeira acepção da palavra, e também não são muitos aqueles que são bilionários tendo imóveis e que a fortuna seja precificada através da quantidade de imóveis que eles tenham. Em geral, são pessoas que tiveram uma grande ideia, supriram uma grande necessidade, aumentaram a escala e conseguiram atingir aí mercados globais ou nacionais para grandes mercados e terem grandes fortunas. Perfeito? E essa fortuna vem do lucro, né? Assim, no final da ponta da linha tem muita expectativa das ações que elas são precificadas e tal, mas basicamente se a empresa não lucra, ela não cresce. Tá? Então, dentro desse contexto, a Rita está pensando aonde vai investir, só que pensa assim num perfil de Rita. Ela já trabalha, ela é funcionária, colaboradora de uma empresa, ela ama o que faz, é boa no que faz e tem um salário que ela está extremamente satisfeita, né? A Rita acha para o perfil dela que, por exemplo, investir em imóveis é muito caro. Muito caro no seguinte sentido: se ela quiser ou construir uma casa, ou comprar um terreno, ou comprar uma casa para alugar, ela vai ter que gastar algumas dezenas de milhares de reais com apenas um único ativo. E ela, além disso, não sabe muito de mercado imobiliário. Né? Ela leu bastante que é importante que nós coloquemos o nosso dinheiro em investimentos que a gente conheça, que a gente tenha algum tipo de intimidade, né? A Rita, ela tem uma casa hoje e ela não sabe nem quanto vale a casa dela, quanto mais ir aí para o mercado para fazer negócio no mercado imobiliário sem saber como avaliar. Então, a Rita está um pouco reticente, acha um investimento muito alto e ela não domina muito o mercado imobiliário. Né? Ela não gosta muito de saber de imóveis, né? Ela não se sente à vontade com isso, indo lá e conhecendo, vendo se tem, ela não é a área dela. Outra coisa para a Rita é que ela não quer largar o emprego e virar empreendedora. Ela não quer pegar o dinheiro dela e investir num negócio próprio. Ela nem tem esse perfil. Ela está extremamente feliz no lugar onde ela está. Ela talvez, assim, o perfil, assim, ela nem gosta muito de risco, de assumir muitos riscos. Ela gosta de fazer o que ela faz, é bem paga por isso, está satisfeita com isso e não está afim de largar o emprego para montar o negócio próprio. Não é esse o perfil de Rita. Então, veja,
nós já tiramos o mercado imobiliário, tiramos o mercado financeiro, o mercado de empreendedorismo. O que a Rita pode fazer com o dinheiro dela? Tá? É nesse âmbito que nós estamos tratando aqui, né? Que a gente vai tratar agora do mercado financeiro, que é uma possibilidade da Rita ou de qualquer um de nós investir dinheiro sem precisar entrar no mercado imobiliário em que os investimentos são altos, em que às vezes a gente nem tem liquidez, né? Eu quero vender uma casa para comprar um carro. Demora para você vender uma casa. Você não tem liquidez rápida para venda de imóveis, por exemplo. A não ser que o mercado esteja extremamente aquecido, ou que você já tem uma proposta em mãos. Não está a fim de empreender, porque nem todo mundo, graças a Deus, nem todo mundo é empreendedor. Nós precisamos de todos esses agentes dentro do nosso mercado. Precisamos de quem é empreendedor e de quem não é empreendedor, né? E surge, então, essa possibilidade do mercado financeiro que nós vamos falar um pouquinho, então, nessa parte 2. Então, como é que a Rita e nós todos podemos investir o nosso dinheiro via mercado financeiro? Então, assim, uma configuração, uma classificação, né? Como eu vou apresentar para vocês, talvez não seja a mais comum de vocês verem por aí, mas eu acho que é um tipo de classificação que ajuda muito o investidor iniciante a compreender aonde que ele vai pisar dentro do mercado financeiro. Então, eu vou classificar em 3 possibilidades. A primeira possibilidade de você investir seu dinheiro é você emprestar seu dinheiro para alguém e ganhar juros com isso. Né? E esse alguém é um alguém extremamente genérico, que a gente vai fazer algumas ponderações aqui, para emprestar dinheiro para o vizinho, né? Para quem que eu vou emprestar dinheiro e para quem e como que eu posso ganhar dinheiro com isso, como se dá a rentabilidade, quais são os riscos, né? Voltando no caso da Rita, empreender tem risco, seu Carlos? Pelo amor de Deus, né? Talvez empreendimento deveria ser sinônimo de risco, né? De tomar risco, porque você está jogando, lógico, você pode fazer um plano de negócios, tudo bonitinho, mas nunca você vai dominar todas as variáveis e a incerteza está sempre abraçadinha. E a arte aqui é entender como esses riscos funcionam e ver se você tem talento e sangue frio para lidar dentro desse tipo de mercado. Mas voltando aqui, dentro do nosso contexto, eu posso, dentro do mercado financeiro, ou via banco, ou via corretora de valores, nós podemos emprestar o nosso dinheiro para alguém, tá? Nós podemos virar sócio de uma empresa, ou nós podemos ser donos, Imagina, amor. ou nós podemos ser donos de um imóvel, tá? Então, veja, nossa, que legal, porque assim, a Rita, ela não estava muito afim de investir em imóveis, porque era caro, não tinha tanta liquidez, e ela não conhecia muito. Ela não queria empreender, porque ela tinha já um bom emprego e tal. Mas pelo mercado financeiro, a Rita vai conseguir, se ela quiser, se for o perfil dela, se ela entender o que ela está fazendo, ela pode virar sócia de uma empresa, que não necessariamente está empreendendo, ela vai virar sócia, dona de uma empresa, ou até ela vai poder comprar imóveis, tá? Sem precisar de muita grana. E depois a gente até pode falar dos benefícios dela fazer um pouquinho de cada um desses 3, que é o benefício que a gente chama de diversificação. Então, eu tenho meu dinheiro investido a juros emprestados para alguém, eu tenho meu dinheiro investido no mercado empresarial e eu tenho meu dinheiro investido em imóveis. Ou seja, dentro do mercado financeiro é possível que a gente diversifique a nossa carteira de investimentos e diminua riscos. Tá? Então veja que eu estou sempre frisando essa questão do risco aqui, que é o nosso ponto-chave. Vamos pensar um pouquinho o que são essas 3 possibilidades de mercado, portanto. Então, essas 3 possibilidades de mercado significam o seguinte: o que é emprestar dinheiro e ganhar juros? Então, veja, você pode emprestar dinheiro para alguém? Você pode, né? Você tem um tio, você quer emprestar dinheiro, o tio pode, você pedir uma nota promissória para o seu tio, e num determinado vencimento, o tio vai ter que devolver aquele dinheiro e talvez mais uns juros.
Mas aqui a gente não está falando de mercado financeiro, né? A gente está falando de uma informalidade ali, que você está emprestando dinheiro, e aqui não estamos falando, o nosso foco aqui é do mercado financeiro organizado, o sistema financeiro nacional. Então, para quem que eu posso emprestar dinheiro dentro do mercado financeiro? Uma primeira possibilidade é a gente emprestar dinheiro, não necessariamente diretamente, né? Assim, a gente empresta dinheiro para o governo, tá? Para o Tesouro Nacional, para o governo federal, de uma forma aí indireta. Então, o Tesouro Nacional, ele emite títulos públicos e, basicamente, como que funcionam esses títulos públicos? Vão pensar de uma maneira bastante didática. O governo te dá um papel, como se fosse um título, isso não existe mais, é tudo online, te dá um papel prometendo devolver o seu dinheiro mais juros em determinado vencimento. Agora, como que como que vai ser combinado isso? Aí tem várias possibilidades. Pode ser indexado ao Tesouro Selic, pode ser indexado ao Tesouro IPCA, pode ser pré-fixado, daí tem um monte de coisa. Mas o que a gente interessa é que a maneira que Rita pode investir seu dinheiro emprestando para os outros, ela pode emprestar para o governo. Tá? Ela pode emprestar para o governo e o governo, numa data de vencimento, vai devolver o dinheiro para ela mais juros. Ela tem o direito de receber esses juros porque ela abriu mão do dinheiro dela e o governo utilizou esse dinheiro em determinado momento e agora ele vai precisar devolver mais um tanto de juros. Tá? Tem risco nisso? Lógico que tem. Riscos muito menores, em geral, do que a gente investir em imóvel ou do que a gente investir no mercado empresarial, por exemplo. Tá? Mas existem riscos, né? Em geral, a gente fala que até os títulos públicos de um determinado país são os títulos com menor risco de você não receber o dinheiro de volta. Mas mesmo dentro daqueles títulos que são negociados no que a gente está chamando aqui de tesouro direto, tem títulos que têm o que a gente chama também de volatilidade. Alguns riscos que tem gente que entra no tesouro direto achando que está super protegido e protegida, e depois descobre que em determinado momento perdeu dinheiro e não entendeu por quê. Tá? Então tem muita coisa a ser compreendida dentro desse assunto de tesouro direto, que não é o nosso assunto aqui, né? Isso é visto lá no curso que a gente dá, mas a ideia é vocês entenderem que é possível ganhar dinheiro com a remuneração do seu próprio capital, emprestando dinheiro para o governo, por exemplo. Mas você não precisa emprestar só dinheiro para o governo, você pode emprestar dinheiro, por exemplo, para banco, tá? Então tem muita gente que empresta dinheiro de banco. E você pode emprestar dinheiro para o banco, ser credor do banco. O que significa ser credor do banco? O que significa, então, ser credor do banco? Credor do banco significa que eu vou emprestar um dinheiro para o banco vai utilizar o meu dinheiro, e depois, num certo tempo, num determinado vencimento, ele vai devolver o meu dinheiro mais juros. Uma dessas modalidades, a mais famosa, talvez, de todas elas, é quando você compra um CDB. Ao comprar um CDB, está gerando dinheiro da sua conta corrente e emprestando para o banco. E o banco vai te devolver, depois de um certo tempo, aquele dinheiro mais juros. E o banco vai fazer o que ele quiser, emprestar para a turma do rotativo do cartão de crédito, a juros maiores, né? Turma do cheque especial, e ele ganha na diferença. Tá? Então, veja, CDB é concorrente do Tesouro Direto. Eles têm características diferentes, mas um concorre com o outro. Você quer emprestar para o governo ou quer emprestar para o banco? Tá? Existem outras modalidades de investimentos que são LCIs e LCAs, que é uma outra possibilidade de emprestar dinheiro para banco. Só que a diferença com o CDB é que o banco obrigatoriamente precisa pegar esse dinheiro e emprestar para outras pessoas que vão fazer financiamento imobiliário, no caso de LCI, ou agropecuário, no caso de LCA. Ok? Você empresta dinheiro para o banco tem que fazer esses financiamentos. Como é para financiamento da agricultura e imóveis, esses daqui têm uma vantagem super bacana sobre os outros dois, que não se cobra imposto de renda. Tá? Eles são isentos de imposto de renda, enquanto o CDB, Tesouro Direto, sempre vai ser cobrado imposto de renda em cima deles.
E eu posso emprestar dinheiro também, e esse já é bem menos comum, para empresas que estão lá listadas na Bolsa de Valores. E ao invés de eu virar sócio comprando a ação de uma empresa, eu posso emprestar dinheiro para uma empresa. E a empresa vai me devolver esse dinheiro no determinado vencimento, mais juros. Tá? E esses são as debêntures. A gente compra debêntures, são títulos de renda fixa emitidos por empresas listadas na Bolsa de Valores. Então, o que há em comum entre esses 4 tipos de investimentos aqui? Eles são renda fixa, e você empresta dinheiro para alguém, esse alguém vai te devolver o dinheiro mais juros. É assim que se ganha dinheiro com renda fixa, através de juros recebidos de um título que você comprou, um título de dívida. Alguém vai te devolver esse dinheiro com juros. Cada um com seus respectivos riscos. Né? CDBs e LCI, se o banco quebrar dá problema, debêntures, se a empresa quebrar pode dar problema. Ah, mas CDB e LCI e LCA, eles tem um tal do fundo garantidor de crédito, né, 250 mil. Aí a gente vai entrar em um monte de detalhinhos que para uma live de hoje não nos cabe aqui ir tão a fundo. Mas, basicamente, essa é uma possibilidade da Rita investir dinheiro, né, emprestando dinheiro para alguém, ou para banco, ou para o governo, ou para empresas. E ela vai ganhar juros em cima daquele investimento que ela fez. A Rita também pode virar sócia de uma empresa. Então, ela vai na Bolsa de Valores, né? Abre conta numa corretora de valores. Daí ela vai na Bolsa de Valores, que hoje chama B3, né? E ela vai comprar ações de uma empresa, Petrobras, Magazine Luiza, Petrobras, Magazine Luiza, Vale do Rio Doce, Banco Itaú S.A. Ela vai comprar ações de uma empresa e ela pode ganhar dinheiro de 2 formas. Uma é o valor daquela ação começar a subir depois que ela comprar. Mas ela pode perder o dinheiro, esse é um dos riscos desse tipo de investimento, que é o valor da ação começar a cair depois que ela comprar. Então, são essas oscilações de preço, é esse ganho ou perda de capital. Pessoal, eu acho que tem alguém com o áudio aberto. Dá uma olhada aí, por favor, se você tem alguém com o áudio aberto aí. E outra forma de ganhar dinheiro no mercado de ações é com a distribuição dos lucros feito pelas empresas, né? Então, as empresas periodicamente acabam distribuindo lucros da atividade que ela faz, e isso periodicamente é dado aos investidores na forma de dividendos. Perfeito? Então, as pessoas vão ter ganhos de capital se a ação subir, e também vão participar da distribuição dos lucros que periodicamente essa empresa vai distribuir para os seus acionistas, que no caso pode ser você. No caso, podia ser a Rita também, aqui no nosso caso, e ela não precisa montar um próprio negócio e gastar milhares, dezenas de milhares de reais. Com muito menos dinheiro, ela vira sócia, ela pode virar sócia de grandes empresas. Tá ok? Tá. A Lohane está perguntando aqui se quando eu falo que seu investimento em renda fixa, que você não perde o que investiu. Lohane, esse é um assunto um pouquinho mais avançado. Assim, no curto prazo é possível sim perder dinheiro em renda fixa, tá? Principalmente lá no Tesouro Direto, em ativos pré-fixados e ativos indexados ao IPCA. Se você for até o final dos vencimentos, tanto para CDBs como para LCIs, LCAs, Tesouro Direto e tal, você sempre vai ter ganho positivo. Aí é certeza, tá? Se for até o vencimento, mas no meio do caminho, algumas modalidades de renda fixa pode ter perdas pontuais, ali, mensais, a depender do tipo de título. Tá? Isso, Fernanda. Pode ser, em alguns momentos, realmente perder, dependendo do tipo do título que você compra. Aí já é um passo além, que a gente vai ver até no curso com a galera que for continuar com a gente. Professor, Oi.
Em relação a ganhar dinheiro através de dividendos, tem, por exemplo, um mínimo que a empresa é obrigada a destinar em relação a isso? Ou vamos supor, se ela quiser pegar o lucro dela e investir, ela Não, tem dentro do direito societário, até um tempo atrás, o mínimo acho que era 25% do lucro, tá? Aí tem empresas que distribuem muito mais que outras. Então tem empresas muito mais consolidadas, que não têm grandes... Assim, empresas, por exemplo, de tecnologia, que precisam sempre estar investindo, são empresas que distribuem poucos dividendos, mas que têm uma ação que pode dar ganhos muito substanciais. Empresas, por exemplo, assim, de concessão de rodovias mais consolidadas, mais tranquilas, em geral acabam distribuindo bastante dividendos. Tá? Ellison, Oi. só para confirmar, é 25%, tá? Tá. Inclusive, se você fizer, digamos, um financiamento via BNDES, no contrato, o próprio BNDES ele coloca uma cláusula onde você tem que ficar, no máximo, 25%. Perfeito. Obrigado, Carlos. Imagina. Sim, eu acho que é o Tiago que está perguntando. Tem empresas que pagam dividendos mensais e tem, a grande maioria pagam dividendos anuais. Tá? Bom, e a Rita ainda, então, ela pode emprestar dinheiro para o governo, ela pode emprestar dinheiro para banco, ela pode emprestar dinheiro para empresas. Ela pode virar sócia de uma empresa sem precisar virar empresária no sentido pleno da palavra. Ela vai comprar uma pequena fração da empresa e vai ganhar ou perder dinheiro conforme aquelas ações foram subindo ou foram caindo e vai receber os dividendos, que não são aqueles absurdos, né? Periodicamente. Por isso que eu falo periodicamente, porque cada empresa faz de um jeito. E a Rita ainda pode comprar imóveis via mercado financeiro. Então, através da Bolsa de Valores, a Rita pode comprar o que nós chamamos de fundos imobiliários, tá? Vamos só dar um exemplo aqui para não ficar algo pouco palpável. Então, um exemplo clássico que eu gosto de falar de fundos de investimentos são shopping centers, tá? Assim, tem muita coisa, tem até cemitério, tá ok? Mas eu acho que shopping dá para entender bem como as coisas funcionam. Então, imagine um shopping que, na verdade, agora virou um fundo imobiliário. Em algum momento, é como se fosse na Bolsa de Valores, as empresas abrem capital, né? Na Bolsa de Valores também, fundos imobiliários, eles lançam cotas de um novo fundo. Então, vou imaginar que as cotas valem R$100 cada cota. E tem milhares de cotas aí, que é o valor estimado que o mercado achou que vale aquele fundo imobiliário. Então, são lá dezenas de shoppings, 10 shoppings. Um fundo imobiliário com 10 shoppings. Tá? Tem um fundo imobiliário que é um shopping só. E tem fundos imobiliários que tem vários shoppings. Ou vários outros tipos de galpões, prédios de escritório, hospitais, banco, tem fundo imobiliário do Banco do Brasil, são várias agências do Banco do Brasil que o Banco do Brasil paga aluguel para os fundos imobiliários, ok? E você pode ser dono de uma agência do Banco do Brasil, você pode ser dono de um shopping, né? Você vai ser dono completamente, você vai ser dono de uma pequena fração proporcional àquilo que você investiu. Mas basicamente você pode comprar um shopping, ser sócio de uma partezinha lá de um shopping ou de vários shoppings. E o que vai acontecer? Então, você comprou por R$100 a cota. Como que você ganha dinheiro ou perde dinheiro? Como se fosse uma ação. Se der uma notícia boa, ou seja, teve um shopping lá perto que fechou, ou eles vão fazer uma ampliação, ou agora veio mais 3 lojas gigantescas que querem vão pagar um aluguel, ou eles fazem renovação de aluguel por um valor muito mais caro, alguma coisa assim. Ou sai uma notícia que shopping vai ser aquilo que mais vai valorizar nos próximos anos, pode ser qualquer notícia, aquele fundo, aquela cota do fundo imobiliário pode subir, por exemplo, para R$110. Ou seja, você ganha 10% num espaço X de tempo. Então, mas pode sair notícia ruim. Olha, um shopping X que tem lá, uma grande loja não vai renovar o contrato, eles vão ficar com um espaço vazio, que eles até chamam de vacância. Então tá com muita vacância, aquele shopping e tal, e o valor da cota cai. Tá? Então você pode ganhar ou perder dinheiro com as oscilações, com as notícias sobre aquele fundo imobiliário. E você vai receber aí sim, mensalmente, rendimentos advindos daquele fundo imobiliário.
todo mês, tá? Se for igual de um shopping, por exemplo, que a gente chama de fundo de tijolo, essas pagam mensalmente aluguel. Como que eles pagam esse aluguel? Todas as lojas pagam aluguel para o fundo. O fundo pega a taxa de administração dele e todo aquele aluguel é distribuído para os cotistas. Obviamente, na sua cota parte, né? Então, está distribuindo aí 80 centavos por cota. Se tiver 100 cotas, você vai receber R$8. Tá ok? Então, é algo negociado em bolsa, mas que paga aluguel e esses aluguéis isentos de imposto de renda. Tá? Que é uma das grandes coisas, das vantagens aí de fundos imobiliários. Tem risco? Lógico que tem. Risco de você comprar um fundo imobiliário e ele cair de valor. Perfeito? Risco de comprar ações é enorme. De você escolher uma ação e ela cair de valor. É como se jogasse uma moeda para cima, 50% de subir e 50% de cair. Tá? Sempre estamos falando de expectativas de retorno, sempre atreladas, essas expectativas atreladas a um nível de risco. Tá ok? Então veja que o mercado financeiro traz para a Rita um leque de possibilidades muito maior do que o mercado empresarial e do que o mercado imobiliário e muito mais acessível. Porque os valores não são tão grandes como montar um próprio negócio e não são tão grandes como comprar um imóvel sozinho. Né? Um imóvel, você sozinho comprar um imóvel só. E aí seriam dezenas de milhares de reais. Eu consigo comprar fundos imobiliários com R$150. Tá? Com pouca grana. Óbvio que você vai receber de aluguel também centavinhos. Né? Não tem milagre nesse mundo aí. E se você ganhar 100%, você vai para R$300. Também não vai melhorar muito sua vida. Então, assim, o leque de possibilidades para a Rita e para muitos de nós para investir dinheiro no mercado financeiro como um todo, desde a parte de emprestar dinheiro para alguém, como comprar um imóvel, como comprar uma empresa, virar sócio de uma empresa, existe um leque grande de oportunidades, né, de possibilidades, vamos dizer assim, um leque grande de possibilidades. E aí, como que eu faço para escolher isso aí, né? Que é o nosso próximo tópico, que é da armadilha, que investidores, as pessoas que vieram só para a live, tranquilos, ou que já conhecem o mercado financeiro, ou que não estão afim ainda de entrar no nosso curso, é bacana que isso fique muito claro, que essa lição final fique muito clara para todos vocês que estão aí me assistindo, principalmente até para quem vai fazer o nosso curso, para compreender a diferença do nosso curso com quase todos os outros que a gente encontra por aí. É o seguinte, como que, no final das contas, né, hoje com o Instagram, com o Facebook, com o e-mail que vocês recebem, ou com aquelas propagandas que aparecem, né, pagas dentro de sites que você entra, o que temos hoje por aí, né? Duas formas de se investir no mercado financeiro. Eu não estou falando que eu sou o grande bambambam, tá, do negócio, tá? Então só eu que sei e os outros estão todos errados. Não é. É que é assim, tem as pessoas que querem vender curso e tem as pessoas que trabalham com investimentos, né? Das pessoas que focam 100% em uma empresa para vender cursos de investimentos, em geral, é a técnica da bola de cristal. O que ele vai vender para você? Que ele tem uma forma, ou uma fórmula, ou uma técnica, ou uma estratégia, que ele vai te mostrar qual investimento vai render mais. Quando? No futuro. Em geral, eles mostram, olha a minha carteira dos últimos tantos anos, o quanto eu fiz render. Olha quanto rendeu aqui, você pode se entrar aqui comigo, você também entra. Então, assim, estou falando de cursos mesmo, tá? Acabam buscando a bola de cristal, a previsão do futuro. Né? Muitas pessoas me perguntam isso. Hélio, estou com 10 mil para investir, onde você acha que eu podia investir para render um pouco mais meu dinheiro? Para que o meu dinheiro renda mais, para eu ganhar dinheiro no mercado financeiro? Assim, a minha aula é de educação financeira e não de bidu, bola de cristal, de tentar prever futuro. Né? Se eu soubesse
os ativos que mais vão render num determinado prazo do futuro, a primeira coisa que eu não faria era contar, né? Porque daí eu ganho dinheiro mesmo. Então, assim, tem a turma da bola de cristal, perfeito? Vocês já viram muito disso, tenho certeza, né? Quando começa a subir ações, pipoca nas nossas redes sociais, coisa de ações. Quando as ações estão caindo e renda fixa sobe, pipocam. Isso quando não é Bitcoin, quando é alguma outra coisa que o cara tem uma fórmula mágica de você trabalhar 2 horas por dia e fazer muito dinheiro no mole, né? E o que a gente vai ver aqui? Nós vamos falar sobre estratégia de investimentos. E essa estratégia está baseada numa coisa que eu só vou falar daqui a pouquinho para vocês. Então, tem aquelas pessoas que buscam definir uma estratégia para investir. Então, existe um método para se investir, para você conquistar seus objetivos, né? Pela plena impossibilidade de a gente prever o que vai acontecer no futuro. Então, vamos falar um pouquinho sobre a diferença da bola de cristal com estratégias, perfeito? Né? Na prática, qual que é a grande diferença dessas duas estratégias? Na bola de cristal, o bom da bola de cristal para você vender cursos é que essa ideia vende bem, né? Então, você vai lá, como ganhar 200% na bolsa, como eu ganhei. O cara faz uma operação lá, diz que é ao vivo e ganha um dinheiro fazendo uma operação de trade. Pague meu curso e veja como é fácil fazer isso você também, né? Enriqueça operando na bolsa apenas 2 horas por dia, vire um trade e tal, não sei o quê, papapá, papapá, papapá. E esses caras trabalham muito com marketing, né? Eles chegam no coração da pessoa. Por quê? Porque, assim, o bom marketing é aquele que atende a uma angústia ou resolve uma necessidade de quem está ouvindo. A pessoa, para comprar algo assim, em geral, né? Tem várias, você compra por impulso, compra várias, mas assim, uma das grandes formas de você fisgar um cliente é você resolver um problema dessa pessoa, uma necessidade, uma angústia. Então, assim, nós estou louco estou trabalhando, tal, estou com R$ 200 que eu preciso guardar, queria tanto investir meu dinheiro, eu tenho medo, não sei aonde é. E dizem que dá para ganhar dinheiro com ações, ganhar dinheiro na bolsa. Como será que eu faço isso? De repente, algum cara vem e te prende, você fica até sem respiração até o final do vídeo e compra, porque, poxa, esse cara tem o que eu estava querendo. Eu queria ganhar dinheiro no mole. Eu queria ganhar dinheiro fácil. Eu queria descobrir a técnica perfeita para que eu possa ter ganhos muito maiores do que uma renda fixa que hoje a Tesouro Selic paga. Então, para o marketing, essa é uma grande vantagem dessa teoria da bola de cristal, que ela vai fazer com que você, a priori, né, antes de comprar o curso, que ela vai resolver uma necessidade, uma angústia que a gente tem, né? O que é o contrário para quem pensa em ensinar estratégias, que é o que a gente vai pensar aqui enquanto investimentos, né? É uma ideia que não é óbvia de se compreender na totalidade em uma palestra de 1 hora ou em uma palestra de 2 horas. Porque tem muitas coisas envolvidas, tem vários tipos de ativos, né? E tem muita coisa envolvida na questão da estratégia que você vai lançar, baseada naqueles objetivos que você quer perseguir, na quantidade de dinheiro que você tem e da quantidade de risco que você quer assumir, do seu perfil de risco. Então, tem muita coisa envolvida para que essa estratégia seja colocada em prática. Então, se é uma coisa um pouquinho mais complicada e algo que as pessoas não enxergam como uma real necessidade para si, as pessoas acabam não querendo esse tipo de curso. Olha, venha fazer um curso em que você vai ter que estudar para caramba, botar a mão na massa e você não tem certeza alguma de que você vai ter altas rentabilidades. Dá para vender um curso desse? Não dá, por isso que eu vendo até poucos cursos, e só assim mais para as ferias, porque é só quem me conhece que paga para fazer um curso desse. Porque esse vai ser um curso que nunca vai vender. Tá? Porque, na verdade, não se foca em rentabilidade. Né? O resultado depende de estudo,
de esforço, de você desenvolver competências ao longo do tempo e você vai ficando melhor ao longo dos anos nessa habilidade de fazer a gestão da sua carteira. Tá ok? Então, veja, é uma questão bastante clara e honesta que eu estou mostrando para vocês. A turma da bola de cristal sai 1000 anos na frente da turma da estratégia. Tá? Porque a turma da estratégia é difícil de você convencer alguém que ele precisa se esforçar para conseguir algo bacana. Tá? Hoje todo mundo está querendo fazer emagrecer em 2 semanas, aprender inglês em 1 mês. E, infelizmente, ou felizmente, as coisas não são assim. A tecnologia avança, mas o nosso sistema de aprendizado continua o mesmo. E ninguém achou uma fórmula mágica de enriquecer facilmente. Outra coisa que a turma da bola de cristal fala assim, vem comigo, que eu vou lhe mostrar como que você vai ganhar dinheiro no mercado financeiro. Tá? A turma da estratégia vai falar para você, vem comigo, que eu vou te ensinar a fazer gestão de riscos. Mais uma coisa que não vende. Porque não é claro que gestão de riscos é o foco. Você não consegue saber quanto vai render isso aqui, cara. Vou comprar uma ação, quanto vai render? Ninguém sabe. Mas qual que é o risco que eu estou correndo e como que eu faço para diminuir esse risco? E como que eu faço para fazer a gestão dessa carteira ao longo do tempo para que os riscos sejam controlados e eu mantenha uma rentabilidade adequada? Veja que isso não é a coisa mais simples do mundo, não é a coisa mais acessível do mundo, né? Porque assim, né? É lógico isso. Não, não é. E é por isso, é muito lógico. Se alguém falar assim, vem comigo que eu vou te mostrar como ganhar dinheiro no mercado financeiro. Poxa, tô indo! Eu adoraria ganhar dinheiro no mercado financeiro. Agora, vem comigo que eu vou ensinar você a fazer gerenciamento de risco. Hã? Eu? Gerenciamento do quê? Né? A turma da bola de cristal, que eu acho que é uma das coisas mais relevantes, né? Se alguém já investiu ou gostaria de investir. A turma da bola de cristal, no final das coisas, que embarcam na bola de cristal, no conceito de bola de cristal, se envolvem emocionalmente com seus investimentos. Tá? Ai, você viu? Ganhei tanto. Ai, perdi tanto. Ai, esse mês, nossa, você viu que isso aqui? Ai, esse mês do dormi. Nossa, com a crise que deu no começo do ano lá, da pandemia. Gente, eu quase que não dormi à noite porque caiu meus investimentos, meus fundos imobiliários caíram. São pessoas que estão sempre buscando rentabilidade. A hora que a rentabilidade cai, o emocional vem à tona. Quando sobe, a pessoa só canta de galo. Vai no churrasco, vai no barzinho. Hey, tem que investir em bolsa, rapaz. Fica aí com dinheiro em renda fixa. Só esse ano ganhei 30%. Quando ganha é uma beleza. O cara fala. Quando perde é um mundaréu, né? As coisas assim, parece que o mundo cai na frente da pessoa. Enquanto na parte de estratégia, o foco é estratégia, né? Subiu ou caiu cada um dos ativos, as escolhas são ainda mais simples, tá? Porque você tem uma estratégia, você não está preocupado com as oscilações de curto prazo, você está preocupado com a sua estratégia, baseada em questões extremamente estudadas e já consolidadas, como a gente já falou, da diversificação, como do balanceamento de carteiras, que é uma estratégia para pequeno investidor que eu acho a melhor e mais indicada possível, de você ir fazendo a gestão da sua carteira de investimentos, sempre mantendo um nível de risco aceitável, e as rentabilidades são apenas consequência da gestão e dos ativos que você comprou. Tá? E você nunca vai ter nenhuma segurança de que o retorno vai ser o melhor possível, mas se você estiver dentro do seu nível de risco, você não se envolve emocionalmente no dinheiro e você vai aproveitar sim as oportunidades que aparecem, que quando cai um ativo você entra comprando, quando subir um ativo você sai vendendo, e você entra numa estratégia que é técnica. Quanto menos você se envolver emocionalmente com o dinheiro, melhor. Né? Uma boa estratégia de investimentos é aquela que, se o dinheiro cair na minha conta, assim, 50 mil, você já sabe exatamente para onde vai. E na proporção em que vai para cada ativo. Isso significa ter uma estratégia bem consolidada de investimentos. E não ficar pulando de galho em galho querendo achar o pulo do gato. Tá? Porque isso, sim. Porque, veja, enriquecer é só
uma parte da sua vida, né? A sua vida é atingir os objetivos e tomara a Deus que seus objetivos sejam as coisas mais importantes da sua vida, né? Porque tem gente que às vezes até foca em objetivos que não são relevantes e descobre depois de muitos anos que todos os objetivos conquistados não foram suficientes para fazer aquela pessoa feliz. Então, o buraco é muito mais embaixo. Assim. Rentabilidade por si só assim, primeiro que você não vai conseguir dominar, e segundo que você pode ser o dobro de rico, se você tivesse muita sorte, né? Fazendo um monte de peripécias, mas está com a saúde, com o seu emocional abalado e com a família distante, né? Eu acho que daí você não construiu riqueza, você ficou uma pessoa extremamente arredia ao que não se mostra como algo que gere retorno. Infelizmente, né? Ou felizmente, pelo menos no mercado financeiro, não sei se alguém aqui acredita em bola de cristal de esoterismo, assim, né? Não conheço, mas no mercado financeiro bola de cristal não existe. Ninguém sabe o que vai render mais, tá? Se tem alguém que sabe e usa disso, é crime, né? O cara vai vender a empresa, ele tem informação privilegiada, vende informação. Aí, né? Aí foge um pouco dos das nossas possibilidades. Mas não tem bola de cristal, ninguém sabe. Nem os melhores investidores do mundo são aqueles que têm boas estratégias. Tá? Já a parte de estratégia, né? Ela é possível de se praticar em qualquer nível, desde pequenos investidores até grandes fundos de investimentos. Grandes fundos de investimentos têm estratégias. Tá? Não é uma busca insana por rentabilidade. Lógico que lá no final, para quem está no fundo, a rentabilidade é o que acaba importando. Mas eles sempre vão te dar, né, quando a gente for estudar fundos de investimentos, você tem que ver o perfil de risco do fundo. Né? E essa relação entre risco e retorno tem que ser uma relação adequada, para que você não sofra com aquele investimento. Às vezes não é do seu perfil. E a gente tem que descobrir isso, e é isso que o curso acaba ajudando a maioria de vocês a descobrir quais são as possibilidades de investimentos mais adequadas para o seu perfil. Tá ok? Então, assim, qual que é a moral da história, né? Dessa live que eu queria falar aqui para vocês, que eu acho que é o grande segredo para quem quer começar a investir no mercado financeiro, seja querendo pular etapas e já querendo chegar em ações, ou qualquer coisa que o valha. Não caia nessas armadilhas de buscar altas rentabilidades, tá? Procure focar na gestão de riscos. Essa é a grande sacada para qualquer coisa, na vida talvez, tá? Não é o retorno, é como você vai fazer para gerir o risco, né? Ao longo da vida daqueles seus ativos. Você compreender quais são os riscos e traçar estratégias e ter conhecimento em que é possível você ter ativos até de alto risco, mas que uma vez feita a composição desses ativos, você não está correndo mais risco do que você pode suportar. Tá ok? Então, sempre que alguém vier falando que tem uma dica de investimento da ação, que é a não sei o quê, que ele já acertou não sei quantas vezes, caia fora. Não precisa